Audio Jungle. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um webinar promovido pela OpenCAD. Desta vez falaremos um pouco aí de sistemas mecânicos. Vamos utilizar o Simulink, o Simscape, né, que é a biblioteca do Simulink. Particularmente, nós iremos trabalhar com o sistema massa-mola amortecedor. E aqui comigo tem a Fernanda, dando um suporte na parte de aplicação, na parte técnica. Temos o Bruno também na parte do marketing, dando um suporte para a gente. Então, as perguntas a gente vai deixar um espaço no final para vocês poderem questionar, né, dúvidas referente à apresentação, algum tópico específico, enfim. Então, terá um tempinho aí para vocês participarem também. Então, esta será a nossa agenda de hoje. Falaremos um pouco aí do Simulink e sua biblioteca Simscape. Para que serve essa biblioteca? Quando eu utilizo essa biblioteca dentro do ambiente Simulink. Depois veremos o modelo massa-mola amortecedor representado, tá? Desenvolvido no ambiente Simulink, desculpem, no ambiente Simulink sem eu utilizar a biblioteca de blocos do Simscape, tá? Que está dentro do Simulink, apenas com os blocos padrão, tá? Do Simulink, que eu vou representar essa modelagem. Depois a gente vai modelar esse mesmo sistema agora utilizando a biblioteca Simscape do Simulink, tá? Não mais a biblioteca tradicional que vem junto com o Simulink. Veremos aí os resultados, né? Quais são as formas do usuário estar visualizando os resultados finais, os resultados esperados. Depois partiremos para explorar, tá? Que eu vou mostrar aqui algumas como posso dizer, utilidades no site da Mathworks, para quem é estudante, para quem é professor, enfim, materiais que irão agregar no conhecimento de vocês. Falarei um pouco também dos canais de acesso ao OpenCAD. Por último, daremos um overview do que foi visto neste webinar. E, como já falado, um espaço reservado para dúvidas, perguntas, um espaço aí reservado para vocês participarem, tá bom? Então, vamos avançar aqui a nossa apresentação. Então, aqui está o nosso primeiro tópico, o Simulink e sua biblioteca Simscape. Quando eu falo do Simulink, eu não sei se muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar ou já utilizam, ele é um ambiente diferente do MATLAB, tá? No MATLAB eu trabalho com linhas de programação, né, com linguagem de programação, eu desenvolvo os meus algoritmos, tá? Ele é um ambiente programático, e o Simulink é diferente. O Simulink eu trabalho com blocos, tá? Esses blocos que vocês estão vendo aí na tela, tá? Então eu trabalho no Simulink com esses blocos. Então notem, né, que eu tenho bloco integrador, eu tenho bloco de ganho, eu tenho bloco de somador e por aí vai, tá? Ele tem, o Simulink tem bastante, como pode dizer assim, bastante bibliotecas dentro dele que já compõem ele, tá? Esses blocos que eu mencionei aqui são essa biblioteca é chamada de biblioteca matemática dentro do Simulink. Então, essa aí a diferença
principal se eu comparar o Simulink com o MATLAB. Num ambiente eu trabalho com linhas de programação, com código, e no outro ambiente eu trabalho com blocos, tá? Blocos para representar uma equação matemática, por exemplo. Ok? Então, essa é a principal diferença. Então, do nosso lado esquerdo, eu tenho esse sistema massa, mola, amortecedor desenvolvido no Simulink. E no lado direito da tela, eu tenho o mesmo modelo, né? Massa, mola, amortecedor, porém, utilizando a biblioteca Simscape do Simulink. Mais para frente eu vou explicar as diferenças de um, quando eu uso um e quando eu utilizo a outra biblioteca, né? A biblioteca padrão do lado esquerdo da tela e a diferença desculpem, da biblioteca Simscape representada aí no lado direito da tela. Então, quando eu falo, voltando um pouco no Simulink, quando eu falo de eu representar, fazer uma modelagem de um sistema, no Simulink eu faço essa modelagem dinâmica do sistema, tá? Então, ele representa como o sistema funciona, como ele se comporta via equações matemáticas que são representadas por estes blocos que eu mencionei para vocês. Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Então, vamos entrar mais a fundo aí no Simulink. O que temos aqui? Quando optamos por modelar dinamicamente um sistema, ou seja, o usuário tem o objetivo de representar a equação matemática, né, deste sistema que ele está trabalhando, eu utilizo o Simulink. Tá? Então, nele, acho que talvez já tenha falado no slide anterior, trabalhamos com conexões entre blocos, né, conexões e blocos. Esses blocos representam entradas e saídas de dados, e estes blocos estão interligados entre si, como vocês veem aí na tela, na apresentação. Eu vou ter também essas linhas de sinais, tá? Deixa eu mostrar para vocês, né? Estas linhas aqui de sinais, tá? E o que elas representam, né, no modelo e para o usuário? É o fluxo de dados, qual a direção que está indo os dados e as informações entre estes blocos conectados, né, como essas informações fluem aí no meu modelo. Então, o que surge aqui? Aqui surge o termo de grandeza adimensional, ou seja, nessa modelagem aqui em específico, eu tenho, tá? Eu vou bater bastante nessa tecla com vocês, para vocês firmarem aí essa diferença entre o Simulink, tá? Na biblioteca tradicional, que é essa, com a biblioteca Simscape, também do Simulink. Então, aqui, eu vou ter uma grandeza adimensional, ou seja, eu tenho nesta modelagem, uma representação da equação matemática do sistema, sem conexões entre componentes físicos, tá? Eu utilizo blocos que representam, por exemplo, funções matemáticas, tá? Não tem um bloco aqui que representa um componente físico. Legal? Então, aqui, como eu não tenho algo físico, eu também não tenho unidades de medida, ou seja, metros, quilos, newtons. Aqui no Simulink, utilizando a biblioteca padrão dele, eu não vou ter isso, tá? Eu não vou trabalhar com unidades de medidas, porque simplesmente é uma representação matemática do meu modelo, né? Daí que ele vai representar a dinâmica do meu modelo, perfeito? Então, quais são aí as vantagens, né, que eu tenho em trabalhar com grandezas adimensionais, ou seja, aquelas grandezas que eu não tenho as unidades de medidas, eu só quero verificar a equação matemática do modelo.
eu tenho, através de um conjunto de blocos, né, interligados por meio de linhas e sinais, se eu quiser, como posso dizer, se eu quiser puramente obter a equação matemática do meu modelo, ver se ele funciona, tá, na prática, então aí eu utilizo o Simulink, tá? Então, essa aí seria a vantagem, tá? Eu não quero nada mais complexo, né? Eu quero algo mais simples, eu só quero verificar a minha equação matemática. Então, eu utilizo aí o Simulink. Agora, com a biblioteca Simscape do Simulink, eu tenho algo mais complexo, né? Ou seja, quando eu preciso colocar na modelagem do meu sistema a representação física, os componentes realmente físicos, tá? E não mais representados por equações matemáticas, e eu também quero ter unidades de medida, aí sim eu utilizo a biblioteca Simscape presente no Simulink. Então, notem, olha a diferença aqui dos blocos, tá, de sinais que eu tinha lá no Simulink, né? Aqui é o diagrama aqui montado no Simscape, o mesmo modelo do slide anterior. Então, eu tenho aqui, né, tanto a massa quanto a mola, tá, e o amortecedor, eu já tenho aqui bloquinhos que representam já o modelo fisicamente, tá? Então, essa é a diferença, né? Aqui é o meu sensor aí para medir, no caso aqui eu vou medir a posição, tá, do meu sistema, diferente, tá? Vou até voltar aqui um slide para ficar bem claro para vocês, do Simulink, né? Então aqui no Simulink, o mesmo sistema eu tinha blocos com funções matemáticas, ganho, somador, o integrador. Então esta é a diferença. Então daqui, né, surge o termo que aqui é uma grandeza adimensional, quando eu falo do Simulink, e quando eu falo do Simscape, que é esta representação, já é uma grandeza dimensional, ou seja, eu já tenho componentes físicos e unidades de medidas. Tá? No caso aqui vai aparecer Newton, neste exemplo específico, quilos, metros, que é a posição aí do meu sistema, enfim. Tá? Então, essa aí é a principal diferença de um para outro, tá bom, gente? Então, quem quiser se aprofundar mais aí no mundo do Simulink, né, e fazer modelos mais complexos, pode utilizar a biblioteca dele, chamado Simscape. Tá? Ela é comercializada à parte, não vem no Simulink. Isso aí o usuário pode adquirir com o tempo, né? Primeiro adquire o Simulink e integra aí essa biblioteca no modelo. Então vamos avançar aqui. Nosso próximo slide. Opa. Então aqui, pessoal, chegamos, ele já está executando. Chegamos aqui nos modelos, tá? Então aqui vai ser um passo a passo de como eu montei o modelo no Simulink do sistema massa, mola e amortecedor e como eu utilizei, né, como eu desenvolvi esse mesmo modelo utilizando a biblioteca Simscape do Simulink. Então aqui estará aí um passo a passo para vocês. Deixa ele inicializar aqui. Aí eu já consigo mostrar aí para vocês como foi o desenvolvimento, tá? Então vamos dar um play aqui. Prontinho. Então notem, né? Dentro do prompt do MATLAB, eu abro o Simulink. Eu posso utilizar também o botão lá em cima, na minha barra de ferramentas, para estar abrindo o Simulink. Então ele vai surgir com essa tela aqui inicial.
E aí a gente escolhe um modelo em branco, né? Um modelo aí que a gente vai começar do zero. Tá, então aqui está o meu modelo do Simulink em branco, né? Para eu começar do zero. Acho que está tendo um probleminha aqui, pessoal. Ele reiniciou aqui. Deixa ele executar de novo. Tá, então voltamos um pouco aqui no vídeo, tá? Tem outras opções aqui também, né? Se eu quiser trabalhar com projetos dentro do Simulink, fazer geração de código, eu tenho, né, outras opções também. Então eu acesso, né, da biblioteca presente no Simulink, dentro do diagrama Simulink. Ela vai carregar aqui um pouquinho. Essa é a biblioteca que abriu, né? Ela carregou um pouquinho, demorou um pouquinho. Então, notem no meu canto esquerdo, eu tenho todas as bibliotecas já padrão do Simulink. No caso aqui, eu vou utilizar a de operações matemáticas, né? Para pegar o bloco de ganho, por exemplo. Aí nós arrastamos para o bloco para o diagrama principal. Então, notem o bloco de ganho. Como eu vou precisar de mais, eu copio já do inicial. Daí eu já começo a organizá-los aqui, né, para ficar certinho aqui. Então a gente volta depois na biblioteca. Notem que eu tenho bastante blocos representando aí operações matemáticas. Essa primeira biblioteca selecionada é como se fosse um atalho, né, dos mais utilizados. Então peguei aqui o bloco somador. Já vou organizando aqui. Os próximos blocos são os integradores. No caso aqui, eu irei precisar de 2 blocos. E agora nós
começamos aí a organizar nosso modelo, né? Então, notem quando eu alinho dois blocos, a linha azul que aparece já é a linha para eu conectar sinais. Aqui eu vou editar aí o somador. E para facilitar a visualização, vamos deixar os nomes aí de cada bloco à mostra, tá? Então, o primeiro aqui é o somador. Eu mudei a forma dele também, né? Estava como se fosse redondo, agora está numa forma retangular. O primeiro bloco aí, o bloco de ganho. Aqui é um detalhe, tá, pessoal, que eu vou pegar as unidades de medidas, tá, de cada componente do meu sistema, lá da Workspace do MATLAB, por isso que eu seleciono esta opção aqui, tá? Então, a massa, né, o valor da massa, ele vai pegar lá do Workspace, do MATLAB. Depois a gente alinha aqui o bloco integrador, coloquei o nome lá no ganho, para ficar mais fácil de a gente localizar. Depois o segundo bloco integrador. Aqui eu vou ter que alterar, tá, a posição inicial, né, do meu sistema. Condição inicial, tá, eu alterei para 1. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com os outros blocos de ganho. Mesma coisa, né, a gente vai selecionar aí a parte de parâmetros. Então, essa é a representação, né, dos menus de parâmetros. Toda vez que eu abro um bloco, aparece estas telas. Então, aqui também, mesma coisa. Eu quero que ele pegue a medida, né, o valor dessa variável lá da Workspace do MATLAB. Depois eu vou carregar esses dados lá. Tá? Então, mostrar o nome aqui do segundo, né, do segundo bloquinho de ganho. Agora vamos fazer aqui as conexões do sistema.
Lembrando que esse B aí que a gente vê é o coeficiente de atrito, está medido em newtons metros por segundo, né? E essa medida, essa unidade de medida, quando a gente montar o mesmo modelo no Simscape, teremos que colocar, né, newtons metros por segundo. O M lá em cima é a massa, né, medida em quilos. E agora a gente monta aí, representa a mola, né, com a constante da mola, que é a rigidez. Eu vou denominar como K. Lembrando que eu coloquei lá como deflexão inicial da mola 1 metro, né, no segundo bloquinho lá do integrador. Mesma coisa, eu vou precisar depois pegar as variáveis, né, o valor dessas variáveis, do M, do B e do K, só o valor numérico, sem unidade de medida, lá do Workspace do MATLAB. Então o sistema está quase pronto. Vamos só interligando aqui as etapas finais. Lembrando, tá, pessoal, para eu arrastar aí um jeito fácil de arrastar um bloco no Simulink, eu clico no bloco desejado com o botão direito do mouse e só arrasto, né? Então ele vai copiar aí automaticamente. Irei colocar aqui uns blocos GoTo para eu fazer o comparativo dos resultados finais entre o Simulink e o Simscape, né, para ficar um do lado do outro aí lá embaixo no meu modelo. Aqueles blocos de ganho que eu inverti, tá? Se eu colocar Ctrl mais R, eu consigo ou rotacionar, né? Ou se eu quiser inverter o bloco, Ctrl mais I, e aí eu consigo inverter o bloco. Foi a mesma coisa que eu fiz no bloquinho B e no K de ganhos, né? Um representando aí o amortecedor e o outro a mola. Eu vou criar aqui algumas anotações para ficar mais fácil de a gente verificar o que a gente precisa, né, no nosso modelo. Denominei aquelas linhas também, né, de aceleração, passou pelo integrador, tornou-se velocidade, passou pelo segundo integrador, virou a posição, que é o que eu vou querer, que é a medida, né, que eu vou querer. Aqui é o amortecedor. E por último, a nossa, a nossa mola aí, que compõe o sistema. Está quase acabando já. Então, basicamente é isso. Então, tá aí a representação, né, do sistema, representação matemática, tá? Porque eu trabalhei só com blocos padrões do Simulink, né? Não quero saber de unidade de medida, tá? Eu só quero ver a dinâmica do meu modelo, né? Se ele funciona, como ele funciona, qual equação matemática representa esse modelo. Então, para isso, é mais fácil eu utilizar o Simulink e a biblioteca dele padrão. Só vamos alinhar aqui o modelo para caber o outro modelo do Simscape, né? Ficar um do ladinho do outro aí.
Vamos alinhar esses blocos. Notem nessas guias em azul que aparecem para auxiliar o usuário, né, a alinhar os blocos, tá? A organizar aí o modelo. Vou colocar uma anotação aqui também. Então, o sinal que sai do Simulink. Vou colocar lá embaixo um osciloscópio e o sinal que vai sair deste componente, por isso que é o bloco GoTo, né? Ele vai direto para o osciloscópio que eu vou montar mais abaixo, mais para frente também do processo aí. Para ficar mais claro aí as informações, tá? Então é um sinal que vem do Simulink, né? O sinal P, ou seja, a posição aí da mola, né? Onde que eu quero que a mola atue. E aí a gente vai precisar, né? Como a gente colocou um bloco GoTo, temos que colocar o destino, né? Que é o from. A partir desse modo que ele vai captar aí o sinal do Simulink do sistema. Mesma coisa, né? Vou colocar aqui para identificar o sinal indicando a posição da mola vindo do Simulink. Aí sim eu consigo já conectar um osciloscópio, né? Um scope, para verificar aí o resultado final. Então essa é a diferença do Simulink, né, pessoal? Até aqui eu só estou utilizando blocos, arrastando blocos, conectando linhas. Nada que eu fiz até agora foi linha de código, né? Foi tudo manipulando blocos. Coloquei o scope, então aqui que ele vai apresentar aí o resultado final, indicando a posição P da mola, lembrando que eu coloquei já uma deflexão inicial dela de 1 metro. Então esse é o modelo Simulink do sistema massa-mola e amortecedor. Se eu quiser verificar também outros parâmetros como aceleração, eu posso colocar esse data logging. Aí ele vai me indicar, né, quanto é a aceleração e a velocidade em determinado ponto, naquele ponto de deflexão, desculpem, da posição do modelo. É outra forma de visualizar os resultados no Simulink. Então, o modelo basicamente é esse. Vamos só ajeitar para colocar o modelo Simscape ao lado. Antes disso, a gente pode colocar título para identificar aí o modelo. Assim, aqui é a informação inicial, né? Ou seja, a posição inicial aí da mola tá, é igual a 1 metro.
embora eu estou colocando aqui unidade, mas aqui é só uma forma de representação, tá? Eu não vou precisar da unidade, diferente quando vocês vão ver mais para frente do Simscape, tá? Então a posição aí inicial da mola é de 1 metro. Tá? Então eu consigo formatar aí, né, tanto as linhas quanto as informações que eu coloco no Simulink. Tá? Então eu consigo aqui, com o botão scroll do mouse, dar zoom. E por fim, vamos colocar aí um título para identificar o modelo do Simulink e o outro modelo feito com a biblioteca Simscape do Simulink. A gente consegue também editar, né, as informações que colocamos aí no diagrama, essa parte aí de texto, as fontes, inclusive a cor também. Então fica aí né, como o usuário achar melhor. Então esse aí é o primeiro modelo. Para não perder, né, as informações feitas até agora, vamos já salvar um arquivo. Notem que ele salva tudo dentro, né, da pasta raiz aí, pasta principal do MATLAB. É só colocar um nome. Coloquei como Simscape mesmo. Ia colocar Simulink também, mas vai do que o usuário achar melhor. Daí a gente coloca como salvar. Ele vai salvar com um arquivo .slx, que é o formato aí do Simulink, dos modelos, né, do Simulink. Aqui, essa parte aqui da tela, né, da barra de tarefas, tem outras opções, né? Tem a parte aí de o tempo de simulação, que eu consigo alterar. No caso aqui, eu coloquei 5 segundos. Eu tenho também a forma de como eu vou visualizar os resultados finais. Aqui eu estou na outra aba que chama para modelagem, então eu posso mudar alguns padrões aí de como ele vai executar o meu modelo, né, de como o Simulink vai executar o modelo. Então no caso aqui eu verifico aqui o solver, tá? Por meio do solver aí que será possível, né, ele executar todo esse meu processo de simulação do meu sistema, matematicamente. Então, só vou alterar alguns detalhes para ficar melhor a visualização final do modelo. Por exemplo, o Max Step Size. Tolerância absoluta também eu vou modificar. Tudo para ficar melhor o sinal final aí que a gente pretende ver, né, que é a posição.
Então, o modelo aí já está pronto, né, já está configurado a parte de opções de modelagem. Então, esse é o modelo do Simulink. Aqui na Workspace são aqueles valores que eu falei para vocês, que esses valores que ele vai puxar, né? O 10, 400, o 3,6, que se referem, o M é a massa, o B refere-se aí ao amortecedor, o K é a mola, então os valores estão lá no Workspace. Ele só vai puxar um número, tá, pessoal? Ele não vai puxar de lá, não preciso colocar a unidade de medida. E aí eu coloquei aqui para executar o modelo antes do Simscape. Vai faltar uma visualização porque eu tenho um MUX ali, né, que não tá, tem um sinal lá que não está conectado, tá naquele lugar, aquela entrada eu vou colocar o sinal vindo do Simscape. Vamos ver se a gente consegue ver aqui só o do Simulink por hora. Então aqui está o Simulink Data Inspector, tá? Que é uma outra forma aí de eu visualizar os resultados finais. Então, a aceleração, a velocidade e a posição da mola, tá? Então, aí eu coloquei nos 3 plots, cada um dos meus resultados finais, que é o resultado também esperado. Notem que a deflexão inicial está marcada ali, né? Ele começa já do 1. Ela está marcada aí no último plot, referente à posição. Então, meu sinal aí se inicia na posição igual a 1 e no instante 0. Tá? Então, esse Data Inspector apareceu porque eu coloquei, né, aqueles Data Logging, tá? Que parece aquele sinal de Wi-Fi em cada bloco. E aqui o sinal do Scope, do P também, né? Notem que ele começa em 1, na posição igual a 1 metro, né, no caso, no instante 0 segundos. Coloquei uma legenda aqui. O sinal em azul é o que vai vir do Simscape. Por enquanto ele está zerado porque eu não tenho nada conectado ainda na entrada, na segunda entrada aí do meu MUX. Então, conferiu, né? O sinal do Scope com o sinal aí do Data Inspector, tá? Então, é o sinal aí esperado. Tá? Então, nota aqueles símbolozinhos de Wi-Fi, né? De Bluetooth, Wi-Fi, sei lá. É o Simulink parece, né? Com esse símbolo. É o Simulink Data Inspector, tá? Então, ele se refere a esse aplicativo aqui, tá bom? Então, quando eu quiser visualizar os sinais, eu coloco esses símbolos e acesso aqui em cima. Então, agora a gente começa a montar o modelo do Simscape. Notem, tá? Agora então eu vou sair da biblioteca padrão do Simulink, né? Eu vou para a biblioteca específica. Tá aqui, ó, Simscape. Então, são todos os blocos aí disponíveis. Agora sim, a gente montaremos, né, a parte física, né? Trabalharemos com componentes físicos, com conexões físicas. Preciso aqui deste bloco solver para ele poder executar o modelo no Simscape. Então, toda a modelagem que eu faço no Simscape, eu preciso desse bloco. Este segundo bloco é para ele converter o sinal vindo dele para o MUX lá do Simulink, né? Então, eu vou converter um sinal Simscape para o Simulink para conectar no bloquinho MUX do Simulink.
Então aqui eu estou colocando um bloco referente à massa. Notem que eu peguei toda da biblioteca Mechanical lá, né, do Simscape, tá? Ali em cima, né? Mechanical Elementos Translacionais. Tá, então tá aí a massa, a mola e o amortecedor. Essa é a diferença que eu queria mostrar para vocês, tá, pessoal? Talvez eu falando no começo não tenha ficado claro, mas quando a gente olha, a gente vê a diferença de um para o outro, né? Eu não estou mais manipulando blocos matemáticos, né, de integradores, somadores, enfim. Aqui eu já coloco o componente físico, o bloco que representa o componente físico do meu sistema, eu coloco no diagrama. Aqui esse vai ser o meu sensor, né, que vai medir aí os meus resultados. Agora a gente começa a organizar aqui o modelo, né? Então vamos lá. Então vamos colocar os nomes também à amostra, para ficar fácil de identificar cada um. Então, o primeiro é a massa. Notem ali, tá, pessoal? Eu tenho já unidades de medidas, né? Quilos aqui, tá vendo? Então, a massa que é o M, que equivale a 10 quilos, tá? Que está vindo puxando lá daquela workspace do MATLAB, aquele valorzinho lá. Aqui ele já vai puxar de lá, né? Ele já vai carregar. É a variável M. Depois o bloco do amortecedor. Mesma coisa para rotacionar, né? Tanto no Simulink quanto no Simscape. Seleciono o bloco, Ctrl R, aí ele vai rotacionar aí até a posição que o usuário quer, né? Então aqui está o bloco do amortecedor. Para a gente fazer as alterações. Agora estou colocando realmente as conexões físicas entre os componentes, também físicos. O bloco que representa o componente mola. Por enquanto eu só coloquei eu só selecionei aí e alterei os padrões da massa. Depois eu farei isso nos outros. E o bloco referência, né? Aquele que está com um quadradinho azul. Todo sistema que eu monto no Simscape eu tenho que ter aí um bloco de referência, né? Como se fosse, no caso aqui, esse sistema fixado em algum lugar, né? Senão eu não consigo executar o modelo Simscape. Então o coeficiente aqui é a letra B, que ele vai puxar lá a variável B do MATLAB. Notem ali a unidade de medida, newtons por metros por segundo. O B, lembrando, é o coeficiente de atrito. E por último, a mola, né, que eu chamei de K, que também refere-se a essa letra K, a constante da mola, medidas em newton por metro, e mesma coisa referente aos outros dois lá, né? Ele vai puxar o valor numérico deles, das variáveis presentes lá no workspace do MATLAB. Lembrando que eu tenho que colocar a deformação inicial em 1 metro. Então aqui eu coloquei a deformação inicial. Deflexão, né? Inicial. Aplicou.
Ok, então aqui os parâmetros já estão ajustados. Agora é só interligar e fazer as conexões finais. E aí a gente executa o modelo. Então essa aí é a biblioteca Simscape. Notem que a cor é verde, tá? Então cada domínio, né? No caso aqui o domínio mecânico é verde. Se eu tivesse no domínio, por exemplo, elétrico é uma outra cor. Se fosse magnético é uma outra cor. Então cada domínio dentro da biblioteca Simscape, como se fosse uma legenda, né? Ele representa aí via cores. Vou colocar um nome aqui também. Então, a partir que eu coloco aí a minha referência nos modelos Simulink, o software vai entender que eu fechei, vamos dizer assim, o modelo, né? Que eu fixei esse modelo em algum lugar para ele ser executado. Então agora a gente vai mexer no sensor aí que vai captar os dados do meu sistema, tanto de aceleração quanto posição e velocidade, que são os dados finais que me interessam. Preciso aqui também de mais um bloco de referência para ligar no sensor. Eu quero a posição, então neste bloquinho do PS Simulink Converter, que vai lá depois para o MUX, né, que eu quero comparar os dois sinais referentes à posição, eu conecto nesse conversor aí o meu bloco, o meu sinal P, minha saída P. E também, para ser executado o meu modelo Simscape, eu preciso conectar o sistema no solver, tá? No bloquinho solver. Então, notem aí que eu liguei o meu bloquinho no solver. Então, vamos colocar aqui de novo o bloco GoTo, que vai pegar o sinal P, posição da massa. Vou chamar de Sims, né, de Simscape, underline P, de posição. Aplicou. Então, uma vez que ele converteu um bloco Simscape para Simulink, eu já consigo fazer a conexão deste sinal com blocos também do Simulink, né? Então, ele vai entender, opa, esse bloco aqui, o sinal já não é mais padrão Simscape, vamos dizer assim, né? Já é padrão Simulink, então a gente consegue ler. Vamos criar uma área aqui para identificação. Então, é o sinal que vem do Simscape, o sinal P, já convertido para ler no scope que está lá embaixo da tela do Simulink. Então, lembrando que aqui a gente não está mais fazendo a representação matemática do modelo. Então, aqui a gente realmente está representando o modelo fisicamente, como que ele é fisicamente, as suas conexões também físicas. Estou aplicando aí unidades de medida. Então, é algo mais complexo, né? Eu não quero saber só da equação matemática, eu quero saber realmente o comportamento dele, mas de forma física, né? Trabalhando com os componentes. Então eu coloquei o bloco ali from, que vai vir lá daquele sinal lá em cima do Simscape, e liguei na outra entrada aí do MUX. Então basicamente é isso. O modelo aí já está representado. Vamos só alinhar aqui para colocar um título. E aí conseguimos aí diferenciar um do outro.
Vou colocar o título aqui em cima, então, massa, mola e amortecedor. Porém, com a biblioteca Simscape do Simulink. É um modelo aqui feito no Simscape. Então tá aqui, pessoal, só ajeitar aqui o título. Então tá aí, né? Ambos lado a lado. Dá para notar bem a diferença entre os dois. Agora a gente vai comparar aí também os sinais que vêm do Simulink e do modelo feito com a biblioteca Simscape do Simulink. As opções lá dos valores, né, de cada componente, tanto da massa, da mola e do amortecedor, ele vai pegar lá daquele arquivo presente no Workspace do MATLAB. Se eu quisesse também eu podia colocar direto no modelo. Então só vamos selecionar aqui algumas opções para modelagem, né? A gente fez o mesmo para o Simulink, vamos fazer o mesmo para o Simscape. Então nessa parte aqui de Data Login, eu vou selecionar todos, eu quero que ele apareça aí os resultados finais na tela do Viewer do Simscape, que é uma outra forma, tá, de eu representar, né, visualizar as minhas saídas vindas do Simscape. Neste bloco aqui também, tá, que vai captar aí as medidas, que é o bloco aí do ideal, do sensor, tá? Então eu coloco aqui também, eu tenho que falar para ele, vamos dizer assim, que a posição inicial do modelo, tá? A deflexão inicial da massa é de 1 metro, né? Para não ter diferença aí do que ele vai medir e do que será o real. Então tá aqui, já executou mais rápido. Ali em cima, essa é a tela, tá, para visualizar os resultados do Simscape, e ali lá em cima estava a visualização da minha posição do sistema. E aqui a gente vê que o resultado bateu, né, gente? Em 0 segundos começou com 1 metro, então tá igual aí do Simulink. Os dois sinais estão sobrepostos, eu vou colocar uma legenda aqui e mudar a cor, aí a gente consegue comparar aí um com o outro. Os dois estão em azul, então a gente não consegue ver aí. Vamos aplicar aqui, botar de um jeito que a gente consiga ver os dois sinais sobrepostos. Ah, tá, mas os dois estão... Mudar a cor também, uma cor que seja mais fácil de visualizar. Muito escuro. Vou botar um azul mais claro. Aplica. Eu dou um OK. Então tá aí, tá? Os dois sinais. O amarelinho é do Simulink. E eu só coloquei os marcadores referente ao sinal do Simscape. Eu tirei a linha, tá? Para a gente conseguir visualizar aí melhor a sobreposição de um com outro sinal. Então, notem aí que os dois resultados foram iguais. O que mudou só foi a forma de como eu desenvolvi o meu sistema, né? Eu trabalhei com Simulink porque eu queria equação matemática do sistema. No outro, como eu queria já trabalhar com unidades de medida, com os componentes físicos, eu queria algo mais complexo, utilizei a biblioteca Simscape do Simulink, tá? A biblioteca é essa
pessoal, que é vendida, adquirida separadamente, tá? Quem já tem a licença aí, CWL, aquela para o campus todo, já tem essa ferramenta aí disponível, tá? Os professores, os alunos que estão nos assistindo aí, tem essa licença, modalidade de licença, já consegue aí utilizar o Simscape também, tá bom? Então tá aí, tá, pessoal? Esse foi a forma aí de modelagem dos sistemas. Vamos avançar aqui que já passou um pouquinho do horário. Tá, então aqui, né, só para representar aí os resultados finais. Aqui nessa primeira tela eu tenho o resultado no Data Inspector do Simulink, da posição. No segundo, na segunda ilustração, a posição do meu sistema, porém agora no modelo do Simscape. Essa interface aqui refere-se ao viewer do Simscape. E por último, o scope, né, com os dois sinais sobrepostos, vindos tanto do modelo Simulink quanto do modelo Simscape. Tá? A posição essa aí dada em metros. Então, como eu gosto de frisar para vocês, quem já acompanhou os outros webinars, essa parte do site da Mathworks é muito legal. Para quem quiser explorar, se aprofundar mais aí no assunto, MATLAB, Simulink, Simscape. Então, este é o link. Eu vou clicar aqui com vocês. Então, neste link a gente consegue aí ter materiais, ter tutoriais, materiais para aplicar em aula como complemento, enfim. Eu tenho uma série de opções para ajudar tanto o aluno quanto o professor nas aulas, nos cursos. Eu tenho treinamentos aqui também. Fala aqui também um pouco sobre as competições estudantis, né, aplicando MATLAB, Simulink, toda a família desses dois produtos. Então é legal vocês, quando puderem, estar dando uma olhadinha nesta parte aqui do site da Mathworks, tá bom? Então vamos avançar mais um pouco. E aqui são os canais de acesso ao OpenCAD. Tá? Então, para quem perdeu aí webinars anteriores, é só acessar o nosso canal no YouTube. Lá vai estar disponível. Quem tem interesse em treinamentos também, tem no site da Mathworks. Desculpem, tem no site da OpenCAD, www.opencad.com.br. É só acessar e fazer aí a solicitação. Então, só um overview do que nós vimos aqui. Tá? Então, nós vimos a modelagem dinâmica de um sistema massa-mola amortecedor desculpe, Simulink. O porquê a gente utilizar, né, trabalhar com grandezas dimensionais, ou seja, quando eu quero representar de forma, vamos dizer assim, mais ágil, né, não tão complexo o meu sistema, então eu utilizo o Simulink. Tá? Eu quero só ver a parte dinâmica do meu sistema. Depois a gente viu o mesmo sistema, só que modelado ainda no ambiente Simulink, porém utilizando a biblioteca Simscape e o porquê de se trabalhar com ela, ou seja, quando eu quero já representar algo mais complexo, com unidades de medidas e com os componentes realmente como eles são, né? E por último, um espaço aí para vocês participarem com dúvidas, perguntas, é só entrar em contato com a gente.
Olá, Leandro. Temos algumas dúvidas do Giuseppe. Eu estou vendo aqui, o Giuseppe perguntou referente ao MATLAB Grader, né, Giuseppe? Então, o MATLAB Grader está disponível para quem tem a licença CWS já instalada, né, no campus. Então, ele é uma ferramenta para o professor, serve assim, como pode dizer, ele é uma ferramenta para o professor solicitar uma matéria, tá? Ou uma lição dada em aula para um aluno, tá? Como se fosse um material de complemento, dá uma tarefa para um aluno, o aluno faz aquela tarefa, tá? E responde para, no caso lá, o professor, né? Então, automaticamente, o professor já coloca na lista todos os e-mails que ele quer dos alunos, né? Que ele quer que essa tarefa chegue para os alunos, ele lista, tá? Como se fosse um nosso e-mail mesmo que a gente usa diariamente, e aí ele dispara essa tarefa, tá? Então, quando os alunos respondem, essa tarefa ela passa por uma classificação, ou seja, é gerado uma nota, e aí o aluno também fica sabendo, né, de como ele foi, o professor fica sabendo por meio de gráficos quanto tempo o aluno demorou para responder, se a solução dele foi a solução ideal, né? Vamos supor assim, aluno A e aluno B chegaram na mesma resposta, mas qual deles utilizou menos, no caso aqui do MATLAB, como as respostas são feitas todas no MATLAB, qual dos alunos utilizou menos linhas de código para chegar na resposta, tá? Então, é uma forma aí de complementar o estudo visto em aula, principalmente agora, né, em época aí de pandemia, que as aulas estão sendo feitas remotamente, é uma ferramenta ideal para isso. Aqui também temos uma outra pergunta do Giuseppe, referente aos circuitos do PS Spice. Então, Giuseppe, alguns blocos do PS Spice eu consigo ter um suporte dentro do Synscape, tá? Outros eu não consigo, tá bom? Então, mais alguns blocos, no geral aí eu consigo ter essa comunicação, ok? O Ronaldo aqui está perguntando, né, da apresentação, ela vai ficar disponível sim, tá, Ronaldo? Agradeço aí sua participação também, tá? E aí, não só essa, como as outras aí dos webinars anteriores, fica tudo no nosso canal lá no YouTube da OpenCAD, tá bom? É só acessar, e aí você consegue rever as apresentações.
Pessoal, então, já até estourou o nosso horário, tá? Não está chegando mais perguntas. Respondemos aqui algumas ao vivo aqui. Outras também foram respondidas somente via chat. Agradeço aí a participação de todos, tá? Por estar prestigiando aí, né? Mais um webinar nosso. Fiquem ligados aí na nossa programação de webinars, está lá no site. Lembrando que esses são os webinars acadêmicos, que são apresentados nas quartas-feiras. Também nas quintas-feiras tem também uma agenda de webinars. Então, dê uma olhadinha lá no site da OpenCAD, www.opencad, lá acessando via Google, que vocês conseguem aí ver toda a programação, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos. Tenham aí um bom dia.